Olá, pessoal! E a pergunta que paira: como eu vou fazer para estudar para a primeira fase através de questões de segunda fase? Pois bem, sou professora Mariana Martins, de Direito Tributário, e já vai curtindo esse vídeo porque eu tenho certeza que você vai gostar dele. Presta atenção! O primeiro assunto que eu trouxe para vocês foi sobre capacidade tributária ativa, aquele assunto que nós estudamos junto com competência tributária. O que é que eu tenho aqui? Eu tenho que o poder de competência é o poder que a Constituição confere aos entes federativos, União, Estado, Distrito Federal e municípios, para que eles possam instituir seus próprios tributos. Esse poder de competência só pode ser exercido por eles, ou seja, somente a União poderá instituir imposto de renda, somente o município poderá instituir o IPTU. Porém, apesar de essa competência tributária ser indelegável, o exercício dessa competência no que diz respeito à capacidade tributária ativa, a função de fiscalizar, de executar ou de arrecadar, ela pode ser delegada a outra pessoa jurídica de direito público. Ou seja, eu, União, pessoa jurídica de direito público, posso delegar a outra pessoa jurídica de direito público quem? União, Estado, Distrito Federal ou municípios, o poder de fazer o quê, gente? O poder de fiscalizar, arrecadar e executar. Instituir nunca, porque só quem pode instituir é o ente que recebeu a competência, para tanto, pela Constituição Federal. Vamos dar uma olhadinha aqui numa primeira questão, como isso poderia ser exigido em prova de exame de ordem? Vamos lá? Seguinte, a União instituiu determinado tributo federal e conferiu a determinada autarquia as tarefas de fiscalizá-lo e arrecadá-lo. Isso foi o exame 18. Vou te mostrar agora, gente, como isso foi exigido em segunda fase de OAB, ou seja, a professora já fez essa questão e só teve uma questão sobre capacidade tributária ativa. Como é que eu posso fazer para estudar este mesmo assunto em questão de segunda fase? Vou te mostrar agora. Seguinte, exame 31. A autarquia municipal responsável pelo serviço de coleta de lixo envia Marcos Silva, possuidor em vias de uso CAPI, imóvel situado no município X, carnê de cobrança de taxa de coleta de lixo proveniente de imóveis e por força de delegação feita regularmente pelo referido ente municipal. Marcos insurge-se contra a cobrança, alegando que somente o município, na qualidade de ente federado, poderia o quê? Cobrar tributos, bem como o fato de que não seria contribuinte da taxa por ser mero possuidor do imóvel, devendo a cobrança ser feita diretamente ao proprietário. Gente, essa questão aqui, ela é o quê? De capacidade tributária ativa, ou seja, um poder que pode ser delegado. A União tem o poder de instituir, o município tem o poder de instituir, por exemplo, essa taxa de coleta de domiciliar de lixo, taxa de resíduos sólidos. O município pode instituir, mas o município também pode delegar a uma autarquia a função de fiscalizar e arrecadar, bem como a função de executar, porque a autarquia é uma pessoa jurídica de direito público. Seguinte, vamos raciocinar bem direitinho isso aqui para a gente fechar certinho esse pensamento. Vamos lá, gente. O que é que eu tenho aqui? Eu tenho que a Constituição Federal vai delegar à União, aos estados, ao Distrito Federal e aos municípios o poder de instituir tributos. E estes entes só poderão instituir por meio de lei. Essa função aqui de instituir tributos, o verbo instituir, ele é indelegável. Esse exercício aqui, ele é indelegável. O que pode ser delegado, gente, as atividades que podem ser delegadas, professor, o que é que pode sofrer delegação?
Pode ser a função de arrecadar. Eu só posso arrecadar se existir a instituição de um tributo. A função de executar e a função de fiscalizar. Todas essas funções só existem depois que o tributo está instituído. E essas funções, que é justamente o que a gente chama de capacidade tributária. Deixa eu ajeitar aqui. A capacidade tributária ativa, ela pode ser delegada a quem, professora? A quem que eu posso delegar essa capacidade tributária ativa? A uma pessoa jurídica de direito público. E onde é que eu vou encontrar essas informações? Você vai encontrar essas informações lá no artigo 7º do CTN, no artigo 7º do Código Tributário Nacional. Aqui, gente, não é apenas te mostrar como isso pode ser exigido na segunda ou na primeira fase do exame de ordem, não. Aqui é te mostrar a informação, o conteúdo também. Além de exibir a você como este assunto pode ser exigido, qual assunto pode ser exigido na primeira fase com questões de segunda fase, também vou te explicar o assunto. Olha para cá, então, como foi exigido na primeira fase para a gente resolver essa alternativa. Vamos lá. A União instituiu determinado tributo federal e conferiu a uma autarquia as funções de fiscalizá-lo e arrecadá-lo. Tendo em vista a situação narrada, assinale a opção correta. A capacidade tributária ativa a realizar atos de fiscalização é delegável? Sim, então já era a alternativa correta. Trata-se de caso de delegação de competência tributária da União? Não, a competência ela é indelegável. Não é possível que a União revogue a qualquer tempo e por ato unilateral a atribuição que conferiu a tal autarquia? Lógico que pode, gente. Por quê? Lembra lá de direito administrativo, que é possível a delegação e é possível o quê? A revogação dessa delegação. Porque a quem pertence o poder nessa situação? A União. Então, a União ela também poderia revogar. Vamos lá. Em eventual discussão judicial proposta por um contribuinte do tributo, a autarquia não terá prazo em dobro para recorrer? Vai ter sim prazo em dobro para recorrer. E outra, gente, dá uma olhadinha no artigo 7º todo, porque ele vai trazer mais uma outra informação. Vai dizer o seguinte, que se porventura um banco efetuar a arrecadação do tributo, porque tem lá, né? Paga o IPVA em qualquer banco até a data do vencimento. Aí você paga no Itaú, por exemplo. O Itaú é uma pessoa jurídica de direito privado que está arrecadando. O fato dessa pessoa jurídica de direito privado estar arrecadando o tributo significa que ela está exercendo a capacidade tributária ativa? Não. O parágrafo 3º do artigo 7º fala isso. Fala que por mais que essa pessoa jurídica de direito privado esteja arrecadando, a ela não será conferida essa delegação, ou seja, o exercício da capacidade tributária ativa. Joinha? Massa? Professora, mas aquela questão que você trouxe, o que é que ele pedia? O que é que ele queria que a gente respondesse? Vamos lá. Ele trouxe o seguinte. A autarquia municipal pode realizar a cobrança dessa taxa? Pode, lógico que pode. Por que a autarquia municipal poderia realizar a cobrança da taxa? Porque a autarquia é uma pessoa jurídica de direito público. Olha aí como é que isso pode vir em uma prova de primeira fase, tá certo? A gente sabe que a prova da primeira fase ela vem mais elaborada, ela vem mais contextualizada. Essa questão da primeira fase que eu trouxe para vocês, a primeira questão objetiva, ela é uma questão antiga e a FGV não contextualizava tanto. Hoje não. Hoje ela contextualiza, ela traz textos maiores de enunciados. Joia? Vamos lá para a outra alternativa para entender o que ela queria saber ainda dessa questão? Seguinte, o mero possuidor pode ser contribuinte dessa taxa? Professora, isso poderia ser exigido na prova da OAB? Poderia, na primeira fase. Por quê? Porque quando a OAB ela cobra um assunto sobre taxa, aliás, tributos em espécie, ela costuma cobrar ou o que está na Constituição ou o que está no CTN. Lei esparsa ela não cobra muito não, cobra mais em série de segunda fase. Tanto que por este motivo
quando você estiver estudando através das questões de segunda fase, não se atrele tanto àquelas questões específicas da disciplina, que tem uma lei esparsa específica. Não. Olha o que tem mais no CTN, olha o que tem mais na Constituição em série de direito tributário. Nessa situação, para você ser contribuinte da taxa, não é necessário que você seja o proprietário. Por quê? Porque o contribuinte do IPTU, ele pode ser o proprietário, o possuidor de qualquer título ou titular de domínio útil. Aqui na taxa a gente não tem essa exigência, tá certo? Então você que está utilizando o serviço público, o serviço de coleta domiciliar de lixo, pode ser chamado sim para ser contribuinte da taxa. E nessa situação que ele trouxe o possuidor a qualquer título, não tinha nenhum problema. Tá joia, gente? Primeira questãozinha aí para você saber como você pode aplicar uma questão de segunda fase em série de estudo para a questão da primeira fase. Continua aí prestando atenção aos próximos vídeos, porque eu vou trazer muita coisa boa para vocês. Beijo no coração e até mais!